Desde criança, aprendi que, em minha casa, o amor tinha som. E esse som era o silêncio. Não o silêncio tranquilo de uma tarde de verão, mas aquele pesado, que cai entre as pessoas como uma parede invisível. Quando eu falava demais, minha mãe suspirava não com raiva, mas com aquele tipo de cansaço que fazia eu querer desaparecer. Meu pai fingia ler o jornal, e minha irmã, Naila, sorria, o tipo de sorriso de quem sabe que nunca será a culpada de nada. Eu entendi cedo. Cada família tem o seu idioma. O nosso era a omissão. Havia um jantar que nunca esqueci. Eu tinha 12 anos. Minha mãe havia queimado o molho, e eu, tentando ser útil, disse: "Tudo bem, mãe. Posso consertar." Ela parou, olhou para mim e disse: "Seca. Nem tudo precisa que você conserte, Rosa." Mas o olhar dela dizia o contrário. Naquele momento, aprendi duas coisas: que eu era quem resolveria tudo, e que ninguém nunca me agradeceria por isso. Cresci cercada por elogios, que nunca foram para mim. Como a Naila é delicada, como ela ilumina o ambiente. E eu era a sombra que segurava a luz no lugar certo, a que carregava as caixas, que apagava o fogo, que dizia: "Está tudo bem", mesmo quando tudo estava desmoronando. Talvez por isso eu tenha virado restauradora. Velhas casas, móveis partidos, coisas que os outros quebravam e depois esqueciam. Sempre me pareceu mais fácil consertar madeira do que corações. Certa tarde, enquanto lixava uma cadeira antiga, uma lembrança atravessou a mente. O som do relógio da sala. Tic-tac. O mesmo ritmo que preenchia todos os jantares silenciosos da minha infância. Naquela casa, ninguém gritava, mas cada silêncio era um grito engolido, e eu fui me tornando invisível, porque ser vista significava ser culpada. A paz da minha família dependia de eu calar. E por anos eu chamei isso de amor. Mas o amor que exige silêncio é o mesmo amor que um dia vai te apagar. E foi assim, entre móveis restaurados e memórias que nunca se consertaram, que começou a história do casamento que eu nunca deveria assistir. O telefone tocou numa tarde qualquer. Aquela voz calma demais para ser sincera veio do outro lado. "Filha, a cerimônia vai ser pequena. Queremos tudo em paz. Seria melhor, talvez, se não viesses." Silêncio. O mesmo silêncio que eu conhecia desde menina, mas agora ele tinha endereço, data e hora. Chamava-se o casamento da minha irmã. No fundo, eu sabia que isso aconteceria. Naila sempre foi o rosto bonito da família, a promessa de perfeição que todos adoravam proteger. Eu era o alicerce invisível que segurava tudo quando as paredes rachavam. Quando ela anunciou o noivado, fui eu quem ajudou a escolher as flores, quem mediu o jardim para as mesas, quem pagou o depósito do local quando o cartão dela falhou. E mesmo assim, na véspera, meu nome desapareceu das mensagens do grupo. As chamadas de família aconteciam sem mim. As fotos de ensaio, enviadas para todos, menos eu. Lembro-me de olhar para o ecrã do telefone, vendo aquela bolinha cinzenta que dizia "visto às 22h41", e entender: às vezes o exílio não vem com portas fechadas. Vem disfarçado de gentileza. No jantar seguinte, minha mãe tentou parecer natural. Falou sobre o vestido, sobre o menu, e depois, num tom dos de me completou: "Se prometeres não tornar tudo desconfortável, talvez possas aparecer na prova do vestido. Sorry." Um sorriso tão vazio que doeu. "Não te preocupes, mãe. Eu nunca torno nada desconfortável." E pela primeira vez, vi culpa no olhar dela. Breve, frágil, como uma rachadura num vidro que ainda não quebrou. De noite, fiquei sozinha na varanda. O vento soprava frio, e o cheiro de chuva anunciava a tempestade. Pensei em quantas vezes ajudei a família a parecer perfeita, em quantas vezes apaguei rastros, menti por amor ou engoli a raiva para que os outros continuassem sorrindo. A verdade é que eu não queria estragar o casamento da minha irmã. Eu só queria existir dentro dele. Mas na casa onde cresci, existir era sempre sinônimo de incomodar. Fechei o telefone e olhei o céu escurecendo. As nuvens pesavam como o que eu sentia no peito,
Por um segundo, desejei que a tempestade viesse logo, que lavasse tudo os segredos, os favores, as culpas. E sem saber, pedi exatamente o que viria. Porque naquela noite, quando o primeiro trovão rasgou o ar, a história da minha família começou a desabar. A chuva começou como quem sussurra um aviso. Pequenas gotas contra o vidro, como dedos impacientes batendo a porta de um segredo. Do lado de fora, o céu de Denver se fechava num cinza espesso e eu, do lado de dentro, preparava-me para um sábado vazio. Meu primeiro sábado sem família. Fiz rá. Evitei o vinho. Disse a mim mesma que ficar em casa era força, não fraqueza, mas o silêncio. O silêncio tinha um peso que o chá não dissolvia. Peguei o telefone. Notificações piscavam como relâmpagos. Fotos do ensaio, da decoração, das luzes do salão, todos com sorrisos que brilhavam demais, como se a felicidade deles precisasse provar alguma coisa. Um dos vídeos mostrava minha irmã rindo, rodopiando no meio do salão, com um vestido branco que eu mesma ajudara a escolher. Meu nome não estava em nenhum comentário, e pela primeira vez, percebi o que era ser riscada de uma história, que ajudei a construir. O vento batia forte nas janelas. O cheiro de terra molhada entrou pela fresta da porta, lembrando-me do verão em que papai e eu consertamos o telhado antigo. Naquele dia, choveu também. E ele disse: Rosa, às vezes consertar é só atrasar o inevitável. Na época, achei que ele falava da casa. Hoje entendo que ele falava de nós. O relâmpago iluminou o ateliê, as sombras dos móveis restaurados se alongaram nas paredes, como fantasmas de tudo o que eu já tentei salvar. Peguei o celular a outra vez, abri a mensagem da minha mãe ainda sem resposta. Pensei em escrever algo simples. Boa sorte amanhã, mas apaguei antes de enviar. Porque não era sorte que eu queria desejar, era coragem. E coragem é o que sempre faltou entre nós. Lá fora, o trovão rugiu tão alto que a luz piscou e a casa mergulhou em escuridão. Por um instante, vi meu reflexo na janela. Metade luz, metade sombra, e percebi o quanto me acostumei a viver assim, meio presente, meio ausente, sempre em lugares onde minha voz era ruído. Sentei-me no chão, abraçando o casaco. O som da tempestade se misturava ao tic-tac do relógio. 2 ritmos diferentes, mas igualmente insistentes. Como o passado batendo à porta. A cada trovão, eu sentia algo dentro de mim se partir, não de dor, mas de cansaço. O tipo de cansaço que vem quando a alma entende que continuar calada é o mesmo que desaparecer. Olhei pela janela, o céu rasgado em luz e sombra, e pensei, talvez seja assim que a liberdade nasce, com barulho, com medo, com chuva. Não sabia ainda, mas aquela noite seria o começo do fim. E a tempestade lá fora não era nada, comparada à que estava prestes a começar dentro da minha família. O som veio primeiro. Um bip insistente do meu telefone, cortando o rugido da chuva. Depois, outro. Até que o silêncio da casa se encheu de vozes digitais, mensagens piscando como sirenes. Está a chover isto? Liga a televisão. Meu Deus, Rosa, é a tua irmã. Meu coração disparou. Peguei o controle remoto com as mãos trêmulas. O noticiário local já interrompia a programação. Violência irrompe durante casamento em Ridgewood Estate. Por um segundo achei que era erro. Mas então, o vídeo apareceu. Uma filmagem tremida de celular. Música alta. Risos. Depois gritos. Naila, minha irmã, em seu vestido branco, olhos marejados, cabelo despenteado, encarava o noivo Travis. O mesmo homem de sorrisos calculados e promessas fáceis. A voz dele, distorcida, mas clara. Tu estragaste tudo, Naila. E então o som. Um estalo seco. A mão dele atravessando o ar, atingindo o rosto dela. O salão inteiro parou. Um coro de "Meu Deus". Cadeiras arrastando, copos caindo, flores voando como confetes de tragédia. A câmera balançou, o vídeo cortou. E eu fiquei parada ali, olhando para a tela como se o mundo tivesse rachado em 2 metades. Por um instante, o som da chuva e da TV
se confundiram. Parecia que a tempestade tinha entrado pela janela. Meu telefone vibrou outra vez. Rosa, atende. Ela está ferida. Estamos no hospital. A voz da minha mãe, trêmula, gravada em desespero. Senti um nó subir pela garganta. Durante anos, fui eu quem corria quando tudo caía. Eu limpava, explicava, perdoava. Era sempre a filha forte. Mas agora, algo em mim se recusava a repetir a história. Fiquei ali, sentada no sofá, com a luz da TV iluminando o rosto da minha irmã, congelado na tela. Ele acordava. E eu chorava também, mas não só por ela. Chorava pela menina que fui, pela mulher que sempre carregou culpas que não eram suas. Pensei em levantar, pegar as chaves, ir até o hospital. Mas o corpo não se movia. Não era indiferença, era consciência. Pela primeira vez eu percebia que o amor que te chama apenas para curar é o mesmo que te destrói devagar. Desliguei a televisão. A tempestade lá fora finalmente começava a enfraquecer. Mas dentro de mim, algo continuava queimando. Não era raiva, era clareza. Eles disseram que eu arruinaria o casamento, mas quem o destruiu foi o silêncio deles. O mesmo que eu carreguei por toda a vida. Olhei pela janela. O céu se abria, lento, como uma ferida que finalmente respira. E no reflexo do vidro, vi o que restava de mim. Não a filha obediente, não a irmã consertadora, mas uma mulher cansada de reconstruir ruínas que não eram suas. 2 dias depois, o silêncio voltou, mas dessa vez não era o mesmo silêncio de sempre. Não era controle, era medo. Medo do que viria depois da vergonha pública. Quando ouvi as 3 batidas conhecidas na porta, 3 rápidas, uma pausa, 2 lentas. Soube antes mesmo de abrir. Só uma pessoa batia assim. Minha mãe. Ela estava diferente. O coque desfeito, o rosto pálido, os olhos fundos como se o orgulho tivesse sido drenado. Entrou sem pedir. Nenhum posso? Apenas atravessou a sala e encostou-se no balcão da cozinha, como se precisasse dele para não desabar. Foi horrível, Rosa. A voz dela saiu trêmula, como se cada palavra pesasse mais do que o corpo. Ele perdeu o controle. Ninguém esperava. Fique quieta. Ela esperava que eu preenchesse o silêncio, como sempre fiz. Mas dessa vez não. Não digas nada? Ela insistiu. E eu respondi. Calma. Desta vez não. O olhar dela se encheu de lágrimas contidas. Eu sei que estás magoada, mas não faças isto piorar. A tua irmã precisa de ti. Ri um riso sem humor. Precisa de mim agora? Quando a festa acabou, quando as câmeras se foram, quando já não há mais ninguém para salvar a imagem da família? Por um segundo, vi algo que nunca tinha visto antes no rosto dela. Culpa. Verdadeira. Mas culpa não apaga anos de silêncio. Ela abriu a boca, tentou se justificar. Eu só queria proteger. Proteger quem? Cortei. A verdade ou a fachada? Não gritei. A voz saiu baixa, mas firme. E isso pareceu doer mais do que qualquer grito. Depois, ela apenas sussurrou. Ela está a perguntar por ti. E saiu, sem abraço. Chamou-lhe para trás. Na manhã seguinte, foi a vez do meu pai aparecer. Não bateu, entrou direto na garagem, onde eu lixava uma velha moldura. Soube que a tua mãe veio cá. Veio. Ela sente-se culpada. Deveria. Ele respirou fundo, passou a mão pelas ferramentas, sem coragem de me encarar. Naila vai voltar a morar conosco. Claro que vai. Ela quer ver-te. E tu, pai? O que queres? Quero paz. Sorry. Paz não é fingir que nada aconteceu. Ele deixou um envelope castanho sobre o banco de trabalho. Saiu sem dizer mais nada. Quando o abri, vi os documentos. Empréstimos, recibos, assinaturas, dinheiro que eu tinha enviado para ajudar a casa, usado, na verdade, para pagar as dívidas da minha irmã. Cada folha era uma pequena traição cuidadosamente organizada. Sentei-me. A raiva não veio como explosão. Veio como maré, lenta e fria. Poderia gritar, confrontar, denunciar, mas entendi algo naquele instante.
Justiça, às vezes, não precisa de barulho. Precisa apenas de precisão. Peguei uma caneta. Assinei o envelope de volta, coloquei cópias das dívidas e naquela mesma tarde deixei tudo no correio. Endereço: Banco Municipal de Denver. Não para destruir, mas para libertar. Enquanto a carta caía na caixa metálica, ouvi o som do fecho seco, definitivo, e senti algo dentro de mim se soltar. Anos de silêncio, anos de conserto, tudo caindo junto com aquele envelope. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Nenhum telefonema, nenhum pedido de ajuda. Nenhum "podes vir aqui um instante?". Depois de tantos anos apagando incêndios, a ausência de caos parecia silêncio demais. Mas pela primeira vez, esse silêncio não doía. Era um espaço vazio, e dentro dele cabia respiração. As notícias sobre o casamento sumiram tão rápido quanto surgiram. As manchetes, os vídeos, os comentários, todos substituídos por novas tragédias, novos escândalos. A vergonha deles se dissolvia no esquecimento coletivo. Mas eu ainda ouvia o eco. Não o som da bofetada, mas o som que veio depois. Aquele momento em que todo mundo calou, porque ninguém queria ser o primeiro a dizer a verdade. Foi ali, percebo agora, que a nossa família acabou, não na violência, mas na covardia de permanecer em silêncio diante dela. Um mês depois, recebi uma mensagem curta no celular. Denula. Desculpa. Eu não sabia o quanto te doía, até doer em mim. Olhei a tela por longos segundos. Depois digitei devagar. Então, não repitas. Sem raiva. Sem mágoa. Apenas limite o tipo de amor que eu demorei uma vida para entender. Voltei a trabalhar. A casa que restaurava agora estava quase pronta. Uma fazenda antiga, cheirando a madeira e tempo. Enquanto polia o corrimão de carvalho, vi o reflexo da luz da tarde dançando sobre o verniz novo. Era como se a madeira respirasse de novo. E eu também. Toda a minha vida, pensei. Restaurei o que os outros quebraram. Mas agora, pela primeira vez, eu restaurava a mim mesma. Às vezes ainda sonho com a casa onde cresci, as janelas sempre fechadas, o som do relógio insistente. Mas nos sonhos, eu não tento mais consertar nada. Eu apenas abro as cortinas, deixo o sol entrar e ouço o som que preenche o vazio. É o som da liberdade. Baixo, constante, verdadeiro, como o vento que passa por uma casa limpa de fantasmas. Se aprende algo, é isto. O amor que exige silêncio não é amor, é gestão. E a paz que nasce depois da verdade vale cada perda que vem com ela. Nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é apenas o som de quem finalmente respira. E você? Já amou alguém tanto que se esqueceu de respirar? Conta-me nos comentários. E subscreve, porque na próxima história vou contar o que acontece quando o perdão se transforma em prisão.